A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Jonas capítulo 1, verso 1 e 2. Vá para Nínive. Esta foi a ordem de Deus para Jonas. Então ele partiu, mas partiu em direção contrária à que Deus o havia ordenado. Apesar de Jonas ser um profeta bem-sucedido, ele também era relutante, pelo menos no início. O chamado de Deus afetou sua vida de modo significativo. Em vez de colocar o jugo de Deus sobre os ombros e descobrir que seu jugo era suave e seu fardo é leve, Jonas decidiu encontrar seu próprio descanso, ao ir em direção oposta a que Deus o estava chamando. Ao partir em direção oposta a que Deus o tinha chamado, ele nem sequer parou para argumentar com Deus, como fizeram outros profetas da Bíblia quando foram chamados para ser missionários do Senhor. Curiosamente, essa não foi a primeira vez que Jonas tinha sido chamado para falar em nome de Deus, como é sugerido em 2 Reis 14:25. E nessa ocasião descrita em Reis, Jonas fez o que o Senhor lhe havia pedido. Contudo, não desta vez. Mas por quê? O que fez com que Jonas tomasse essa atitude contra a palavra do Senhor? Para responder a esta pergunta, precisamos conhecer um pouco da história da grande cidade de Nínive. Nínive era uma das maiores cidades do mundo, situada à margem do rio Tigre e próxima ao mar Mediterrâneo. Era a capital do temido e poderoso Império Assírio. A cidade tinha um aspecto admirável. Era circulada por fortalezas imensas, muralhas descomunais e protegida por fossos. Possuía belos palácios, e o portal de acesso à cidade era guardado por colossais leões e touros. Apesar da sua beleza turística, Nínive era tão grande iniquidade quanto riqueza e beleza. Registros históricos e arqueológicos documentam a crueldade dos senhores neo-assírios, que dominaram o Antigo Oriente próximo do 8º século a.C., época em que Jonas ministrou em Israel. Os sírios travavam muitas guerras, e Nínive era uma cidade de constante derramamento de sangue. Os ninivitas eram conhecidos pela crueldade com que matavam os guerreiros capturados, muitos dos quais eram cegados para que não conseguisse fugir. Cerca de 75 anos depois, Senaqueribe atacou Judá. Israel e Samaria havia caído 20 anos antes, e o rei Ezequias aparentemente havia se juntado a uma colisão local anti-assíria. Mas havia chegado a hora de os assírios acertarem as contas. Documentos da Assíria e os relevos das paredes do palácio de Senaqueribe em Nínive contam a história cruel da queda de Laques, uma das mais importantes fortalezas na fronteira sul de Ezequias. Em uma das inscrições, Senaqueribe dizia ter feito mais de 200.000 prisioneiros de 46 cidades fortificadas que ele alegava ter destruído. Quando o rei assírio tomou Laques, centenas ou milhares de prisioneiros foram empalados. Os partidários radicais de Ezequias foram esfolados vivos, e o restante foi enviado à Síria como mão de obra escrava. No entanto, embora ímpia como havia se tornado, Nínive não estava inteiramente entregue ao mal, pois do céu olha o Senhor e vê toda a humanidade. Ele, que forma o coração de todos,
que conhece tudo o que fazem. Salmos capítulo 33, verso 13 a 15. E Deus viu que nesta cidade existiam muitos que estavam procurando alguma coisa melhor e mais alta, os quais, se lhes fosse dada a oportunidade para conhecer a Deus vivo, afastariam de si as más obras e o adorariam. E assim, em sua sabedoria, Deus se revelou a eles de maneira inconfundível, a fim de levá-los, se possível, ao arrependimento. E o instrumento escolhido por Deus para esta obra foi Jonas, o filho de Amitai. Durante muito tempo, Deus havia tolerado a iniquidade desta cidade, que era a capital do poderoso e cruel Império Assírio. E Jonas sabia que esta nação era uma das maiores ameaças imaginável para seu próprio povo de Israel. Embora a cidade fosse uma ameaça para qualquer estrangeiro, Jonas também tinha outro motivo para fugir de sua tarefa. Ele detestava os ninivitas, tanto que tentou fugir de Deus para não dar direito à salvação a ninguém daquela gente. Ao invés de ir direto para Nínive, como Deus havia ordenado, Jonas desceu para o porto de Jope e comprou uma passagem para viajar a Tarsis. Ele estava fugindo na direção oposta, tentando se distanciar de Nínive e do propósito do Senhor. Jonas era conhecedor do poder infinito de Deus, mas para qualquer pessoa que acreditava na existência de um Deus infinito, a noção de fugir da presença do Senhor parece absurda. Para Jonas, um judeu privilegiado com uma revelação de muitos fatos sobre Deus, fugir deveria ter sido uma ideia ridícula. Mas parece que esse profeta sofreu das influências dos povos ao seu redor, que acreditavam em Deus locais. Era comum entre os pagãos e nações de deuses limitados que teriam poder apenas em certas regiões. Aproximadamente 100 anos antes de Jonas tentar fugir de Deus, Ben-Hadad, o rei da Síria, foi derrotado por acreditar que o Senhor fosse Deus dos montes e não dos vales, como consta 1 Reis, capítulo 20, verso 28. Jonas com certeza teria acesso a tais registros, mas não acreditou nas existências históricas da sabedoria divina. Diante de tantos fatos, podemos acreditar que Jonas também se identificava como um justiceiro e estabeleceu em seu coração uma sentença para os ninivitas. Segundo o julgamento de Jonas, eles mereciam a morte. Outras ideias negativas tiraram a paz de Jonas. A ideia de ser ridicularizado, rejeitado ou, pior ainda, perseguido e morto. As dificuldades diante dele pareciam tão grandes que não conseguia enfrentá-las. Então sua primeira reação foi fugir da presença de Deus, pegando um navio para Tarsis. Ao desobedecer a Deus, Jonas não pensou que estaria colocando as pessoas daquele barco em risco. Ele só pensou em si mesmo, na sua reputação e na sua justiça, tanto que dormiu, acreditando que já estaria tudo resolvido. A lição que podemos tirar no dia de hoje é que Deus jamais desiste de seus filhos e toma qualquer tipo de atitude para alcançá-los. A história de Jonas revela o interesse internacional de Deus, mesmo na era mosaica. Embora o Senhor estivesse trabalhando principalmente através da nação hebraica como instrumento para o envio da semente prometida. No entanto, a compaixão por todos os povos da terra foi abundantemente manifestada, e o envio do missionário Jonas a este povo ninivita
foi uma clara demonstração disso. Através de Jonas, muitos ninivitas alcançaram os pés do Senhor. Uma outra lição é que devemos valorizar os mensageiros da palavra de Deus, pois através deles, Deus pode estar te oferecendo a vida eterna. Querido Deus, sabemos que o Senhor é rico de amor e compaixão e pode alcançar qualquer coração. Pedimos por misericórdia que o Senhor alcance nossos corações quebrantados e nos dê o descanso necessário em Ti, pois queremos ser Seus servos, e assim como Jonas, que possamos levar a paz onde há guerra e o amor onde há o ódio. Transforme-nos, Pai, como servos Seus, pois queremos vivenciar Suas palavras e assim também ensinar aos outros. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.